Só quem é grato, só quem reconhece que Ele é digno da adoração, do louvor, da gratidão. Isso. Você pode aplaudir o nome dEle essa noite. Aleluia! Isso, é para glorificar, não é proibido não. A Bíblia diz, no livro de Salmos que nós acabamos de ler, o salmista está cantando uma canção, adorando a Deus com um salmo, com uma canção. E esse salmo é conhecido como Cântico dos Degraus. Alguns historiadores dizem que esse salmo foi composto enquanto o salmista e o povo subia em caminho ao templo, subia para Jerusalém, para adorar, para agradecer, para ofertar ao Senhor. Aí o salmista está dizendo: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel. Ele está cantando, ele está adorando a Deus. Só que ele não quer cantar sozinho. Ele está dizendo: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, pastor Isaías, que eu muito respeito, ele está dizendo: se não fosse o cuidado do Senhor que esteve ao nosso lado. Só que ele reconhece a bondade de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. E ele diz: eu não posso cantar isso sozinho. Eu não posso reconhecer isso sozinho. Eu não posso adorar sozinho. Eu preciso que Israel diga. Israel que diga, se não fora o Senhor. Raquel, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: aquilo que eles fez por mim não responde, não está se referindo apenas a mim. Ele não só livrou a minha casa, Ele não só livrou a minha vida, Ele não só interviu lá em casa. Eu queria que você falasse para quem está perto de você. Se você já entendeu, fala para ele: eu não posso agradecer sozinho. Se tem mais alguém que reconhece isso aqui, se não fora o Senhor. Ora, diga Israel. Ele está dizendo: Israel que o diga. Se tem alguém que recebeu o livramento, Israel. Se tem alguém que era para ter sucumbido e não sucumbiu, Israel. Se tem alguém que era para ter perecido e não pereceu, meu Deus do céu, eu sinto ele aqui. Tem alguém que reconhece, se não fosse a bondade dele, se não fosse a sua misericórdia, irmão, eu não posso agradecer sozinha. Eu entendo que se não fosse a mão dele, eu não estaria aqui. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Aí ele continua dizendo: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Pior coisa, ou uma das, é quando você está caminhando com Deus, seguindo em frente, servindo a Deus, vivendo em retidão, procurando ser íntegro, procurando ser santo, e de repente alguém se levanta contra você. Você não planejou, você não plantou para estar colhendo, porque ainda há quem pense: Raquel, eu estou injustiçado. Mas aí planta erva daninha o ano inteiro e quer colher flores do campo. Eu estou dizendo de gente santa que anda com Deus, que não plantou para estar colhendo o que está vivendo. Olha o que o salmista diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Ele está dizendo: eu não plantei para estar colhendo o que eu estou colhendo.
Eu não plantei perseguição para estar sendo perseguido. Eu não plantei traição para estar sendo traído. Eu não plantei engano para estar sendo enganado. Mas ele mesmo declara, antes de falar, que os homens estão perseguindo, que os homens estão traindo, que os homens estão tentando matá-lo. Ele está dizendo, se não fosse o Senhor. Você pode ser boca de Deus para quem está do teu lado? Mas não fala normal não, tá? Você não sabe como é que ele chegou no culto. Fala com autoridade. Diga para ele, pode se levantar contra você. Podem inventar mentira ao teu respeito. Podem falar o que quiserem. O Senhor está do teu lado. O Senhor está do teu lado. Eu disse que o Senhor está do teu lado. Aleluia. Então, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas altivas, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Eu assisti um vídeo esses dias, horrível, de uma enchente que aconteceu em Xerém, semana passada. Que triste, que tristeza. Irmão, quem controla aquela água, senão o Senhor? Quem detém aquela água, senão o Senhor? Quem paralisa aquela água, senão o Senhor? É isso que o salmista está dizendo. Se não fosse o Senhor, as águas altivas teriam passado sobre nós. Porque quando as águas passam, quem está vivendo a enchente, eu já passei por isso, quem está passando por esse problema, ele só pensa em se manter vivo. Mas depois que as águas baixam, ele percebe o tudo que ele perdeu, ou o quanto ele perdeu. Ele está dizendo, se não fosse a mão do Senhor, as águas teriam destruído tudo que eu tenho. As águas teriam sujado, manchado, quebrado, derrubado tudo que eu tenho. Mas aí ele continua cantando e continua declarando. Então as águas altivas seriam passado sobre a nossa alma. Os últimos dias, os últimos meses, o que nós temos lutado, o que a sociedade tem guerreado, é contra as doenças da alma. E olha o que o salmista está dizendo. Se não fosse a mão dele, as águas de destruição teriam passado na nossa alma. É depois que as águas baixam que a pessoa vê o quanto perdeu, o quanto foi levado, o quanto foi destruído, o quanto foi derribado. Aí ele continua cantando, mas bendito seja Deus, oh glória, mas bendito seja Deus, que não nos deu por presa aos seus dentes. Quando o salmista declara isso, quando ele está declarando que bendito seja Deus, que não nos deu por presa aos seus dentes, ele está comparando o inimigo, como a Bíblia diz, que ele brama como muita gente para pouca voz, a Bíblia diz, ele encena ser um leão, mas ele não é leão. Ele imita, meu pastor, ser leão, mas não é leão. Ele encena, ele tenta te enganar para que você se esconda, para que você se amedronte. Ele está dizendo, eu tenho dente de leão, eu tenho garra de leão, eu tenho postura de leão, mas ele sabe quem é o verdadeiro leão. Ah, você não entendeu não, senão as duas mãos já estavam lá em cima. O que o céu está dizendo para nós essa noite é, o diabo pode enganar o quanto quiser, ele pode gritar o quanto quiser, ele pode espernear o quanto quiser, mas o leão da tribo de Judá está conosco. Se não fosse o Senhor, olha o que ele está dizendo, ele não nos deu por presa aos seus dentes. Esses dias eu estava assistindo Discovery Channel, como se não tivesse uma pia de louça para lavar, aleluia.
e uma corda de roupa para estender, glória a Deus. Coloquei do nada no canal. Estava passando a cena de uma girafinha. Eu amo girafa. Quer me dar um presente? Me dá uma girafa de pelúcia, de madeira. Te dei a dica. Meu aniversário foi em abril, mas ainda estou recebendo, aleluia. Tá lá a girafinha. Daqui a pouco vem uma leoa e gruda na sua pata dianteira. Aí eu já comecei a orar. Isso é coisa de mulher. O negócio foi gravado, já tinha tanto tempo e eu tô, Deus livra. Tadinha. Aí já me dá ira de quem está filmando. Por que não buzina? Raquel, é a cadeia alimentar. Vai lá você fazer parte da cadeia alimentar. Aleluia. Olha aqui. A girafa está lá comendo tranquilamente. De repente vem uma leoa e ataca. Daqui a pouco vem outra na sua pata esquerda. Ataca. Olhando de fora, eu dizia, vou mudar de canal, porque eu não quero ver isso. Mas eu não sei o que me deu, eu sentei para assistir. Daqui a pouco vem a terceira. Eu falei, agora ela não consegue não. Não, agora não sai. Porque a girafa é, acho que quanto maior, mais desengonçada ela é. Ela tenta, balança de um lado, balança de outro, chuta de um lado, chuta de outro, dá coisa. E aí, Raquel, e aí que nada acontece. Porque depois que a presa do leão fecha, depois que ele morde e fecha, irmão, não tira, ninguém solta, não desgruda, enquanto a sua presa, a sua comida, o seu almoço, não fica sem força e vai desfalecendo, e vai desfalecendo. Uns morrem por asfixia, e depois eles terminam de atacá-lo. Aí vem um bando todo. Olha aqui, eu estou assistindo. De repente, a girafinha dá um giro, empurra um com a pata, empurra o outro com a outra, sacode para lá, sacode para cá. Eu falei, eu não acredito que ela vai conseguir sair dessa. Eu olhando de longe dizendo, eu não acredito que ela vai sobreviver. De repente, ela consegue sair de todos eles e sai correndo. Aí crente que não é normal, eu já comecei a glorificar a Deus e disse, o Espírito Santo falou para mim, Raquel, é assim que o inimigo faz. Ele vem contra ti, ele vem contra a tua casa, ele vem contra os teus sonhos, ele vem contra o teu ministério, e quem está olhando de longe está dizendo, não sobrevive, não vai conseguir, não se levanta mais. De repente, se você vem para o culto, levanta a mão, porque o que Deus está dizendo para nós é, eu não te dei por presa aos seus dentes. O que Deus está dizendo é, se eu fosse você, misturava esse aplauso com glória e com aleluia. O que Deus está dizendo é, procura outra janta, diabo. Procura outro almoço na casa dele, não. A família dela, não. O casamento dele, não. Mas bendito seja Deus, que não nos deu por presa aos seus dentes. Era para ter morrido e não morreu. Era para ter falido e não faliu. Se dependesse do teu inimigo. Olha para esse crente que está do teu lado. Fala para ele, Deus não te deu por presa. Oh, Espírito Santo de Deus, não nos deu por presa aos seus dentes. Aí ele continua dizendo, a nossa alma escapou. Oh glória, oh glória. A nossa alma escapou. Como, Raquel? Como um pássaro do laço do passarinheiro. Oh, aleluia. A nossa alma escapou como um pássaro
pássaro do laço do passarinheiro. Quando criança, eu e pastor Eliel cismávamos de caçar rolinha. Nós tínhamos 2 trabalhos, de pegar e de soltar, que quando a gente chegava em casa com aquilo, minha mãe mandava a gente soltar. Pensa em 2 crianças quietinhas. Pensa em 2 anjinhos. Éramos nós 2. Aí lá no Roncalli tinha uma fazenda, não tem até hoje. Nós íamos para lá com tudo certo. O caixote, a comidinha, a linha, a vareta que prendia o caixote, tudo, irmão, tudo certo. Pegava a comida da minha mãe, botava dentro de um potinho. E Deus está revelando muito crente que faz isso também, aleluia. Ia para a fazenda, colocava o caixote, amarrava a linha na vareta, na varinha, prendia no caixote, colocava a comida lá dentro. Era certo. Porque a rolinha é um bicho bobo, não precisava nem de muito trabalho para caçar rolinha. É ou não é? Tudo combinado, mas teve um dia. Fomos caçar rolinha. Chegando lá, a comida está lá dentro, meu pastor. E a gente esperando de longe. Eu, Eliel e mais um grupo de crianças. A rolinha vem. Entra dentro para comer. A gente está olhando e gritando para o menino: puxa, puxa. Daqui a pouco ele responde: não estou conseguindo. Puxa, eu estou puxando. E por que o caixote não prendeu? Não sei, a linha vai arrebentar. Simplesmente, ela entrou, comeu o quanto quis comer, saiu. E quando ela saiu, foi aí que ele conseguiu puxar e o caixote bateu e ela voou. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro dessa cena. Olha o que o salmista está dizendo: a nossa alma escapou, oh glória, como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se. Tem crente aqui que viveu situações esse ano, que ele entrou na zona de perigo, ele passou por perto, ele caminhou no vale da sombra da morte e ainda saiu ileso. Oh meu Deus do céu! A nossa alma escapou. Como, Raquel? Como um pássaro do laço do passarinheiro. O que aconteceu? O laço quebrou-se. Quem quebrou? Não sei, quebrou-se. Quem destruiu? Não sei, quebrou-se. Quem desfez? Foi a mão invisível de Deus. Ninguém viu, mas ele estava lá. Ninguém percebeu, mas ele estava lá. Ninguém notou. Seja a boca de Deus para quem está perto de você. Fala para ele: foi ele, foi a mão dele, foi a presença dele. Como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. A nossa alma escapou. Tudo começa na alma e o diabo sabe disso. Tudo começa nas emoções e o inferno sabe disso. É por isso que ele dia e noite investe para te destruir, investe para te paralisar, investe para você acreditar nas mentiras que ele te conta, investe para você acreditar que para você não tem mais jeito, que para sua casa não tem mais jeito, que para o seu casamento não tem mais jeito, que para o seu ministério não tem mais jeito. Mas ele me trouxe aqui para te dizer: ei, a tua alma já escapou. Só pelo fato de você estar aqui, a tua alma já escapou. Só pelo fato de você estar adorando, a tua alma já escapou. O laço quebrou-se. Ninguém viu, mas a mão dele interviu. Ninguém entende, mas a mão dele interviu. Se você contar para alguém ou para um descrente, vai dizer que foi sorte, mas você sabe que foi ele.
Se você contar para um descrente, vai dizer que foi obra do acaso, mas você sabe, que foi a mão dele. Se você contar a tua história desde a tua infância, alguém vai dizer: menino, tu tem sorte, hein? Menina, ó, não, você sabe que foi a mão dele. Era para ter perecido e não pereceu. Era para ter, oh meu Deus do céu, vivido tudo que o inferno tem. Por que não vivi, Raquel? Foi a mão invisível de Deus. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Olha o que o salmista está cantando. Eu sei em quem eu posso confiar. Eu sei qual é o nome que eu posso gritar. Eu sei. Tem gente que vira pra gente e fala: conta comigo, tamo junto, tamo fechado. E quando você mais precisa, ele some. E quando você mais precisa, o telefone não atende. E quando você manda mensagem, só tá, esquece. Vai só um pontinho no WhatsApp. Quando vai 2 pontinhos, faz 2 anos que você mandou a mensagem. Eu me lembro quando eu leio esse texto, quando eu leio esse verso, eu me lembro quando Deus dá uma palavra a Moisés, quando Deus escolhe Moisés. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu te chamei como libertador, eu te escolhi como libertador. Vai, fala ao povo, fala a Faraó. A Bíblia diz que Moisés era pesado de língua, e ele diz: mas Senhor, como é que eu falo? O que eu falo? Olha como é que eu falo. Eu sou pesado de língua, olha como é que eu vou falar. Moisés, Deus dá uma palavra para ele: fica tranquilo, fala para eles que o eu sou te enviou. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, o meu nome basta. Moisés, o meu nome é o suficiente. Moisés, chega lá e fala para eles que o eu sou o único, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Moisés, eu sou o Jeová Tsidkenu. Se é de justiça que você precisa, ele é a justiça. Moisés, fala para eles que eu sou o El Shaddai. Moisés, fala para eles que eu sou o Jeová Jireh. Ei, o nosso pastor acabou de liberar uma palavra, eu não sei quem recebeu. Esse ano ainda não acabou, e até que ele termine, Deus é poderoso para te fazer viver uma virada. É provisão que você precisa? É de paz que você precisa? É o quê? Pergunta para quem está do teu lado: qual é a área que você precisa que ele intervenha? A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que ele é a provisão que você precisa. Raquel, olha quantos dias faltam para acabar o ano. Não é sobre isso que nós estamos falando. É sobre um Deus, como Ana disse em seu cântico, que pega o homem do lixo, do monturo e do necessitado, levanta e coloca sentado entre príncipes. É sobre um Deus que a Bíblia diz que chama as coisas que não são só para confundir as que são. Se você acreditar no que a Bíblia diz, se você acreditar no que a boca de Deus diz, a tua vida muda, a tua história muda, a tua situação é transformada. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Como se não bastasse isso, ele está dizendo: o nosso socorro está no nome de alguém que não fez nada. Não, Raquel, não. Ele só fez os céus e a terra. O salmista está dizendo: o que é esse problema para quem fez os céus e a terra? O salmista está dizendo, a Bíblia está dizendo, o que é essa doença para quem fez os céus e a terra? O salmista está dizendo que essa crise no casamento para quem fez os céus
e a terra. O que é essa guerra, esse problema financeiro para quem fez os céus e a terra? O que é esse problema familiar? O que é essa depressão, essa síndrome do pânico para quem fez os céus e a terra? Você pode ser boca de Deus para quem está perto e diga para ele se ele fez os céus e a terra. Fala para ele se ele fez os céus e a terra. Imagina o que ele é poderoso para fazer por você. Imagina o que ele é poderoso para fazer em você. Imagina o que ele é poderoso para fazer lá dentro daquela casa. Imagina o que ele é poderoso para fazer lá dentro daquela empresa. O nosso socorro não vem do governo, não vem de homens, não vem de amigos. O nosso socorro está em o nome do Deus Todo-Poderoso, que manda no céu, manda na terra, e o inferno tem pavor da sua voz. O nosso socorro. Um dos significados dessa frase quer dizer reforço de tropa. O salmista está dizendo: eu posso passar a luta que for, eu posso enfrentar o problema que for, eu posso viver a guerra mais absurda, e nesse exato momento, e nesse dia, e quando eu estiver enfrentando esse tempo, eu sei a quem recorrer, eu sei para quem eu vou pedir reforço. Ei, tem pessoas perdendo guerra, tem pessoas perdendo batalha, porque no momento da luta, no momento da dor, no momento da guerra, ele fala com todo mundo, menos com o nome do Senhor. Ele recorre a todo mundo, menos ao nome do Senhor. Ele posta no Face, bota no grupo da família, chama os amigos, faz vaquinha, fala com não sei quem, e fala com ciclano, e Deus está olhando e dizendo: eu estou esperando ele só falar comigo. Fala para esse crente: o teu socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode ficar de pé comigo aí no teu lugar, com permissão do meu pastor. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome. Pergunta para quem está próximo a você, sem encostar nele, qual é a área que você precisa da intervenção do Senhor. É de justiça, o nome dele ainda é Jeová Tsidkenu. É de paz, o nome dele ainda é Jeová Shalom. Raquel, eu estou vivendo um absurdo, você não tem noção da luta. É de provisão que você precisa, o nome dele ainda é Jeová Jireh. O que falta é você reconhecer. O que falta é você entender que se ele não fizer, que se não for a mão dele, meu irmão, ninguém mais pode. Que se não for o auxílio dele, ninguém mais pode. Que se não for a ajuda dele, ninguém mais pode. O que tem de gente vivendo guerra, vivendo problemas, porque ainda não decidiu entregar, não só a vida, mas tudo. Deus não quer te fazer viver a bênção em apenas uma área da sua vida. Ei, não existe isso. Isso é uma frase pagã. Sorte no jogo e azar no amor. Satanás é que decide qual a área que ele vai te abençoar temporariamente. Te abençoar não, te enganar temporariamente. Deus não. Ele quer que você viva em plenitude de vida. Ele quer que você viva o melhor. Foi para isso que ele nos criou, para viver o melhor dele nessa terra. Raquel,
Está pregando teoria da prosperidade? Não, estou falando da Bíblia. Ele não te chamou para maldição, não foi para isso que ele entregou o filho dele, não. Ele não te chamou para chorar a vida inteira. Eu não estou dizendo que você vai rir o tempo todo, mas existem pessoas que o ciclo de choro, de decepção, não cessa nunca, porque o único que tem o poder de quebrar esse ciclo é o nome do Senhor. Existem pessoas que todo ano, ele passa pela mesma coisa, pela mesma guerra, pelo mesmo problema, pela mesma situação. Todo ano a história se repete. A história se repete. E o Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui para quebrar essa sentença na tua vida. Eu te trouxe aqui para quebrar esse ciclo repetitivo. Eu quero saber quem está aqui esse culto, que reconhece que precisa voltar, precisa reatar a aliança com o Senhor. Raquel, eu já servi a Deus, eu já andei com Deus. Eu sei que você está falando, Raquel, sabe? Então você entende melhor do que ninguém que se não fora o Senhor, nem aqui você estaria. Você entende melhor do que ninguém que se não fosse a mão dele, nem nesse culto você chegaria. Ou alguém que está aqui e diz: eu não sou crente, nunca servi a Deus, mas eu gosto de ouvir um louvor. É porque a tua alma tem mais sede de Deus do que você pensa. Porque o que te traz paz ainda é o nome do Senhor. Então você se apega a isso como a sua última fonte de esperança. Só que ouvir louvor não te torna salvo. O que te torna salvo é reconhecer que Ele é o dono da tua vida e que o nome dEle é o suficiente. Eu quero conhecer você que precisa reatar aliança com Deus ou fazer aliança com Ele hoje. Não é para amanhã, não é para o ano que vem, não é, é hoje. Pergunta para quem está do teu lado: é com você que Deus está falando? Pergunta aí. Porque se for com ele, ou se for com ela, fala para ela ou para ele: eu vou lá na frente com você, mas não saia desse culto sem fazer essa aliança, ou sem reatar a aliança com Deus. Nós vamos adorar com essa canção, e enquanto cantamos, você tem total liberdade. Não tem corrente nos pés que possa te prender. Não tem corrente na tua mente que possa dizer para você que isso não é para você, que você tem que largar muitas coisas, deixar muitas coisas, resolver muitas coisas. A verdade é que sem Ele a gente não resolve nada. Sem Ele a gente não abandona nada. Sem Ele a gente não tem força para largar nada, se não for o nome dEle. A igreja do Senhor, levanta a sua mão aí. Eu quero que você declare essa canção essa noite. E há quem está aqui que precisa fazer aliança com Deus. Sai do teu lugar enquanto nós adoramos e vem correndo para o altar. Porque o único que pode te salvar, é literalmente essa palavra, te salvar é o nome do Senhor. O único que pode mudar a sentença da tua vida, transformar a maldição em bênção, é o nome do Senhor. Nós vamos adorar, e enquanto adoramos, você pode sair do teu lugar correndo, e vir para o altar do Senhor. É bom, meu irmão, que você quebra um ciclo e já começa o ano em outro, vivendo algo novo. Você que precisa voltar, ou você que precisa fazer aliança com Deus hoje, agora. Raquel, eu tenho tanta coisa para deixar. Quem disse que Ele veio para os perfeitos? Ele veio para mim, veio para você. Ele veio para aquele que ninguém dá nada, aquele que reconhece que se não for a bondade dEle, a misericórdia dEle e a mão dEle, nada acontece.